Mulheres em Foco. Agora na 91 FM. Bom dia, ouvintes da 91 FM. Que alegria estar aqui com vocês em mais uma manhã abençoada, nesse sábado lindo, no programa Mulher em Foco, comigo, Fabi Nader, todo sábado, às 10 horas da manhã. Hoje, começando aí, 10 horas e 31 minutos, estamos atrasados, mas o assunto é sensacional. A gente vai falar de uma maneira de você poder estudar em casa, gente. Estamos em pandemia, estamos num momento que as pessoas precisam ficar em casa, precisam aumentar seus cuidados. E essa pessoa maravilhosa aqui que eu vou conversar, a Liliane, ela já vinha implantando isso há 2 anos na família dela. Então, vocês vão conhecer os filhos dela, eles também vão falar um pouquinho de como está sendo essa experiência. Liliane, bom dia, seja muito bem-vindo ao programa. Bom dia, muito obrigada por essa oportunidade, por poder representar as famílias homeschoolers que estão espalhadas pelo Brasil. Né? Nós somos em torno de 15 mil famílias, né? E hoje a gente quer divulgar esse método de ensino, essa modalidade de ensino. E Liliane, então vamos falar um pouquinho sobre isso. O homeschooling, pessoal, é o estudar em casa, é o aprender em casa, mas não necessariamente como está sendo feito agora com as escolas. Porque agora as escolas elas estão transmitindo aula online. E não é isso que a Liliane faz. Ela mesma orienta os filhos. Então, mas antes da gente explicar como é essa metodologia, como isso funciona, eu quero que ela fale um pouquinho como é isso no Brasil e se já existe, né, em outros países. Nos Estados Unidos isso já é mais comum. Mas primeiro vamos falar um pouquinho do Brasil. Como está a regulamentação disso? Já existe alguma coisa, Liliane? Não existe nada? Como funciona isso? Com relação assim, bom, foi feito um apanhado que nós temos em torno de 15 mil famílias no Brasil, tá? O homeschooling são os pais educando os filhos integralmente, né? São eles responsáveis por ensinar as disciplinas que seriam na escola, né? Então os pais ensinam em casa, eles se preparam, se doam por essa causa. Né, com relação, nos Estados Unidos isso é muito comum, isso inclusive é uma economia para o governo, eles entendem isso. Hoje nós falamos tanto sobre que a liberdade, né, a diversidade. Então, são a causa de famílias que escolheram educar os seus filhos integralmente. Assim, ó, pessoal, tem só que entender que é lógico que isso nunca vai ser obrigatório. Porque eu sei que mesmo agora em época de pandemia, né, tem muita gente que já tá vendo essa dificuldade, já tá apavorado com os filhos em casa, por essa mudança de rotina, filho, marido, casa, comida. Isso nunca vai ser obrigatório, né? Mas é uma opção para pais que podem fazer isso, para pais que têm essa disposição. E, gente, lógico, precisa muito estudar. Precisa estudar demais, não é assim qualquer pessoa que vai conseguir educar os filhos em casa. Tem que ter uma disposição não só de estudar, como de ensinar de várias formas, né, Liliane? Você tem que saber como ensinar, não é apenas sentar numa cadeira e ensinar. Não tem nada a ver com essa aula online, porque a aula online as crianças sentam de frente de uma televisão, de um computador e ouvem o professor falando. Não, nós entendemos que temos que ensinar a criança em todo o tempo. Isso inclusive é bíblico, Deuteronômio 6, 4, até o versículo 7 por ali, fala... Deus nos dá a metodologia de como ensinar os filhos. Ali fala, assentado, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. E isso que foi diferente para mim, porque eu sou pedagoga. Eu estudei presencialmente 4 anos. E daí depois, quando eu descobri o homeschool, eu falei assim, então eu tenho que comprar um quadro, uma carteira, né? Eu vou ter que ter um horário regrado para estudar. E de repente eu fui descobrindo que eram novas formas de ensinar. Eu fui descobrindo que eu podia ensinar os meus filhos dirigindo, andando pelo caminho, numa chácara, numa feira, num museu, entendeu? É diferente a metodologia, é em todo o tempo mesmo, e Deus já deixou escrito isso, né? É interessante que eu observo, às vezes as mães falam assim, filho não tem manual, a gente recebe, como assim não temos um manual? Nós temos a Bíblia. É claro, um fabricante, quem deu vida à criança? Foi Deus, não é o fato de 2 pessoas se unirem. Quantas pessoas se unem, têm relação e não geram um filho? Então um filho é uma herança, é dado por Deus. E Ele é o fabricante, Ele é quem dá a vida. Então Ele já nos deixou um manual, que é
a palavra de Deus. Exatamente. Aí, assim, eu acredito, Liliane, eu acho fantástico, né? Pra quem tem essa disposição, pra quem pode, né? Como você falou, eu escutei, a gente conversou antes um pouco, pessoal. É claro que, às vezes, você, em vez de trabalhar fora pra pagar a escola, você economiza muito mais tendo essa disposição e ensinando seus filhos em casa. Você não vai trabalhar e você vai passar tempo integral com seus filhos. Porque você ensina fazendo uma receita na cozinha, você está falando sobre medidas, você pode estar falando sobre o fogo, você pode... muita coisa. Então, assim, precisa aprender a educar, independente do teu filho estar na escola. Quando ele está em casa com você também, seja vendo um filme, seja cozinhando, seja na hora da mesa, onde for. Aí uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente pode ter a dúvida, Liliane, é assim, e a socialização dessas crianças? Como funcionaria isso? Como teria os contatos com os amigos, né? A socialização é o que sempre nos perguntam. As pessoas falam assim, tudo bem, eu entendo que uma criança aprende muito mais rápido em casa, a mãe entendendo o tempo, né, dela, mas e a socialização, como que fica? Bem, se a gente for ver a escola, a criança se socializa, mas é com crianças da mesma idade, não é verdade? Chega na hora, ela estuda naquele tempo na sala de aula, ali com uma criança de 8 anos, quando ela sai no recreio, ela está com crianças daquela idade. Nós não, nós entendemos que a criança tem que socializar com todas as idades. Por exemplo, ano passado, os meus filhos foram fazer aula de pintura. Eu inscrevi eles num curso onde eram senhorinhas, idosas, eram elas que ensinavam os meus filhos. Então eles têm que aprender a socializar tanto com um bebezinho, quanto com um adolescente, com um idoso. Ele tem que aprender a respeitar a todos, entende? E a criança se socializa em todo o tempo. Os meus filhos, nós temos muito hábito de fazer piqueniques, encontros. Antes mesmo do seu homeschooling, eu já tinha esse hábito. Então eles se socializam com a célula da igreja, com os primos, num parque onde eles vão. Eles se socializam quando nós vamos a um restaurante, por exemplo. Nós colocamos eles para entender sobre finanças. Quantas vezes nós pegamos o cartão de crédito e aquele era o momento de ensinar. Pega aqui o cartão de crédito. Quanto deu? Se somar, são 4 refeições. Olha a matemática aí. Porcentagem, né? Porcentagem. Quanto dá para cada um? Quanto vai deixar de gorjeta? Exatamente. E daí a criança vai lá e nós muitas vezes colocamos eles. Pois é, agora você vai lá falar. Será que esse produto que nós estamos comprando em outro lugar não tem mais barato? Será que dá para negociar? Então, assim, a gente vai ensinando sobre economia, relação, a socialização, eles estão socializando em todo o tempo, inclusive agora nesse tempo de quarentena. E o que eu percebo também, Liliane, que é bem bacana, é que eu sei que vocês estimulam também o convívio entre os pais que fazem o homeschooling. Sim. Porque aí vira uma família, né? Porque na escola, muitas vezes, a criança vai lá, ela tem o aprendizado, volta para casa. Mas a escola não tem essa obrigação. Claro que às vezes tem um pai e uma mãe que eles acabam se reunindo e formando um grupo. Mas a escola não tem essa obrigação. Então, você não necessariamente vai ter esse contato. E vocês, por não estarem com as crianças na escola, vocês tendem a ter mais contato, né? Sim. Nós temos grupos, as famílias sempre estão conectadas a algum grupo. Nós temos grupos de famílias católicas, temos grupos de famílias evangélicas, grupos mistos, onde, claro que agora em tempos de quarentena nós não estamos nos encontrando, mas esses grupos eles se encontram às vezes uma vez por semana, outros a cada 15 dias, a cada mês. Nós fazemos feiras nesses encontros, tem palestras, os pais trocam informações, as crianças brincam, se apresentam. Nós fazemos feiras de ciências, então as crianças apresentam seus projetos, o que eles estudaram durante aquele tempo. É um tempo que os pais trocam materiais. Então, assim, existem várias formas. E como eu estava dizendo, mesmo nesse tempo de pandemia, por quê? Porque a minha filha mesma faz parte de grupos onde eles leem livros pela internet, né? Conversam sobre os livros que eles estão lendo, trocam ideias, fazem videoconferências. Então, assim, não tem como a gente deixar de socializar. Bem, sem dúvida, isso é um assunto que, como nos Estados Unidos já tem há muitos anos, eu sei que tem até estados nos Estados Unidos, pessoal, que vocês não precisam nem comunicar ao estado que a criança vai estudar em casa. Claro que não são todos, porque os Estados Unidos é confederação, é diferente. Mas aqui no Brasil já tem também uma associação, né? Agora, uma dúvida a mais que me veio aqui, Liliane. E o material? Vocês utilizam algum material? Pode escolher? Ou é tudo da tua cabeça? Né? Vocês aprendem e ensinam? Como funciona essa parte?
o material são os pais que escolhem, né? Então nós somos bem criteriosos, principalmente nós, famílias cristãs, nós buscamos um currículo cristão, né? Que tem a ver tudo com a Bíblia. Então nós, particularmente, nós seguimos o método Classical Conversations, que está começando no Brasil, começou ano passado, né? Então um currículo totalmente cristão, que nós vamos ver as disciplinas sempre apresentando Deus para as crianças. Então, por exemplo, se a gente vai estudar ciências, os planetas, é diferente, a gente leva a criança para fora, a gente faz a criança olhar para o céu, admirar a beleza, a grandeza de Deus e glorificar a Deus. Se vamos estudar geografia, a gente já vai para a Bíblia, né? Naquele momento nós estudamos e falamos, olha como Deus é grande, como que se deu, né, a divisão das línguas, dos continentes, sempre apresentando Deus para a criança. E a gente tem inclusive a liberdade de naquele momento orar com a criança. Por exemplo, se ela naquele momento, poxa, me chamou a atenção tal país, quem sabe nós podemos orar e falar para a criança, que tal a gente orar por esse país agora? Quem sabe você tem um chamado para ir para esse país? Então, assim, não tem como desconectar a nossa fé com o ensino. Não mesmo. É em todo o tempo. É diferente de, né, ensinar e depois de uma aula vamos fazer uma oraçãozinha ou ler um versículo. Não. É em todo o tempo Deus sendo eternizado. Ele deve ser o centro. Lá em Coríntios diz o seguinte, em 1 Coríntios 10:31, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo, inclusive a educação dos nossos filhos tem que ser para a glória de Deus. E este foi o versículo, inclusive, que Deus me disse. Se deu assim, tudo começou quando eu fiz 21 dias de oração de madrugada pelos meus filhos. Eu senti eu senti que Deus estava nos chamando para isso. E eu orei. Aí eu me lembro que quando eu estava no final deste propósito, um dia eu estava lavando a minha calçada e o Espírito Santo me disse assim, há mães que criam seus filhos para a vida, outras para o mundo, mas há mães que criam seus filhos para a glória de Deus. Aquilo me chamou tanta atenção, eu nunca tinha ouvido essa frase. Falei, como assim? Quantas vezes eu ouvi até mães de mães cristãs, nós criamos os filhos para o mundo. Mas Deus estava falando, não era só a vida, era para a glória de Deus, era um padrão muito mais alto. Falei, Senhor, eu quero isso. E eu comecei a orar, buscar a Deus uma resposta, o que seria isso? E foi quando em 2018 nós ouvimos falar sobre o homeschooling. Aí eu disse assim, meu Deus, que loucura é essa? A gente sempre ouve, lugar de criança é na escola. A escola. Falei assim, mas eu fui vendo algumas coisas, fui olhando o material dos meus filhos. Aí eu falei assim, o seguinte, não vou tirar meus filhos da escola. Não quero problema com ninguém, né? Vão me questionar. Falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos começar a estudar em casa. Vamos ver se esse negócio funciona. Aí a gente começou ali e de repente eu fui vendo que meu filho, ele estava com uns 7 anos, ele foi entendendo multiplicação, o que vinha a ser e tal. Eu falei, peraí, esse negócio funciona. Aí foi quando no final de 2018, nós fomos inclusive com o bispo Marcelo Pires, eu fui para Israel, nós fomos para o Egito e eu subi o Monte Sinai e eu falei com Deus que eu queria um padrão melhor, né? É algo que eu pudesse educar os meus filhos conforme esse padrão para a glória de Deus, né? E se Deus estivesse nos chamando, que Ele nos capacitasse para esse chamado. E viemos com esse propósito de lá, né? E começamos a executar e tal, de repente a gente decidiu, vamos tirar as crianças da escola, porque eu fui fazendo as contas, inclusive financeiramente. Sim, porque acaba saindo muito mais barato. Eu vi que eu ia trocar 6 por meia dúzia. Se eu colocasse os meus filhos numa boa escola, né, pagar van, transporte, alimentação, alguém para cuidar dos meus filhos meio período, eles iam ficar distantes de mim. Pense, é só esse tempo que eu tinha para estar perto. A infância deles não vai voltar. E voa, né? Voa. É uma coisa muito rápida. E uma coisa só que eu quero te complementar, que eu acho que é muito importante, a gente hoje está falando muito, eu falo muito disso, da importância de você perceber no que o teu filho é bom. O que ele gosta de fazer, o que ele sabe fazer. Porque o que a gente vê hoje é muito profissional adulto frustrado, porque não sabe. Eu dou um exemplo assim, a escola tradicional, por exemplo, se meu filho for mal em matemática, ele foca 100% na matemática. Porque ele tem que fazer aula de recuperação, ele tem que fazer reforço, ele tem que recuperar a média.
E daí ele acaba perdendo o foco do que ele é bom, que provavelmente é português, digamos, tá? Sim. E chega no vestibular, ele acaba fazendo engenharia, sendo que ele nunca foi bom em matemática. Sabe? E em casa, quando você está educando teu filho em casa, você já consegue educar para talento, você já consegue observar no que cada um sai melhor, o que cada um consegue se desenvolver e já começar a direcionar para isso. É lógico que no Brasil existe o Enem, existe o vestibular, vai chegar um momento que vai ter que adaptar para isso, né? Liliane, como que seria essa adaptação, Liliane? Existe uma prova? Então, antes do que você falou que eu achei bem interessante, né? Nós buscamos em Deus o propósito da vida da criança. Né? Lá em Salmos diz assim, que as crianças, elas são como flechas na mão do valente. Então, assim, não dá pra gente criar o filho e falar assim, quando ele tiver 18 anos ele vai escolher o que ele vai ser. Como hoje tem muitos adolescentes perdidos, faz uma faculdade, não dá certo, fecha a matrícula, não sei o que, não dá certo. Não, nós entendemos que nós temos que estar presente dos nossos filhos, entender o que propósito Deus fez ele, e a gente já vai encaminhando ele desde o princípio. Primeiro, nós temos que ser valentes. Muito. Valentes, entendeu? Pra dar o alvo pro filho e a gente vai percebendo os talentos, os dons da criança. Então nós vamos dirigindo, vamos percebendo, peraí, meu filho tem talento. E para isso tem que haver presença dos pais. Né? Então eu vou vendo o talento do meu filho, ele não é bom em matemática, mas como você disse, é bom em português, é nisso que eu vou investir. Que ele vai falar, ele vai entender de uma gramática, ele vai falar muito bem, ele vai articular, é nisso que eu vou dar o foco. Eu vou ensinar sim as outras disciplinas, mas no principal ele vai, é nisso que eu vou dar ênfase. E como seria daí a parte do vestibular, Enem? Tem como fazer isso daí? Sim. Hoje as crianças que não estudam, que abandonaram os estudos, infelizmente, quando chega aos 15 anos, ele faz uma prova do Enseja. E nessa prova, garante que ele, né, ele vai ter que, de repente, fazer um cursinho, ou, às vezes, é muito fácil também, né? Faz aquela prova do Enseja que garante que ele tem o conhecimento do ensino fundamental. E depois, aos 18 anos, ele faz outra prova novamente e segue normalmente. Pode fazer faculdade, né? Isso para quem não estuda mesmo, que abandonou os estudos. E com a criança que os pais optaram em fazer o homeschooling, é o mesmo trajeto. Quando a minha filha tiver 15 anos, ela vai fazer essa prova do Enseja e vai seguir normalmente. Depois ele vai poder entrar nas universidades, vai fazer faculdade, vai fazer o vestibular e vai seguir. Não muda isso. Então, pessoal, olha, tem como ter o material, tem como você escolher, tem como você educar em casa, você vai ter que estudar, lógico, se direcionar. E como anda a regulamentação disso no Brasil, Liliane? Já tem algum projeto, uma associação, alguma coisa que esteja representando? Sim, no Brasil nós temos a ANED, né, que é uma associação, tem gente muito preparada com relação à questão jurídica, nós nos associamos a eles, né, damos uma ajuda financeira anualmente, e eles que estão sempre por dentro do que está acontecendo dentro das leis. É importante lembrar que a nossa Constituição não proíbe o homeschooling. Por quê? Porque diz assim que a educação cabe ao direito, né, do cidadão e cabe ao Estado e às famílias. No Código Civil, se não me engano, diz que a educação cabe à família, aos pais, né, e depois ao Estado. Então, assim, só que nós precisamos de uma regulamentação. Como assim? Como que esses pais vão atuar, né? Nos Estados Unidos, os pais, por exemplo, assim, que optam pelo homeschooling, eles têm acesso à escola. Se, por exemplo, as crianças querem ir até a biblioteca, um laboratório, se elas querem assistir uma determinada aula com algum professor, as crianças, dependendo do estado nos Estados Unidos, elas podem. No Brasil, não. Pelo contrário. Se a gente opta pelo homeschooling, que é um curso pra gente, há toda uma dedicação, dependendo do curso, às vezes que a prefeitura, né, disponibiliza, e aí eles falam tanto sobre socialização, né? Nós não temos acesso a esses cursos. Nós não temos, o meu filho não pode, de repente, fazer uma aula de futebol e se socializar, inclusive, com essas crianças, se ele não estiver matriculado numa escola. Né? Mas parece que tem um projeto de lei do Eduardo Bolsonaro. Que está tentando entrar com isso. Tanto é que eu conheci o homeschooling através do Eduardo Bolsonaro. Né? Numa das entrevistas a ele, aquele programa, Mamãe Falei, no Arthur, ele
falou do projeto dele em apoio ao homeschooling. Falei, que negócio é esse? E fui pesquisar. E nós temos também projetos a nível municipal, estadual, senadores que apoiam a causa. Então, assim, está em tramitação. E agora, devido à quarentena... Se não fosse isso, não estaria ninguém estudando. Essa que é a verdade. Também. É importante lembrar que nós, mães homeschoolers, a gente já vem de uma caminhada, temos uma experiência nisso. E não só eu, como várias outras mães que eu converso, elas estão auxiliando essas mães. Não necessariamente que essas mães vão se tornar homeschoolers, mas elas querem estratégias de como ensinar os filhos. Então, assim, toda semana eu recebo mensagens de mães. E aí, Liliane, nos socorre. Como que a gente vai ensinar os filhos? Me mostra as suas estratégias. E a gente, com muito prazer, porque com certeza eu também, isso é uma característica das mães homeschoolers, elas sempre procuram ajudar umas às outras. E a gente, com muito bom grado, com alegria, nós temos auxiliado essas famílias de como ensinar os filhos neste tempo de quarentena. Exato, porque uma das maiores dificuldades estão sendo essas, que para você já olhe como a pandemia para vocês já é mais tranquila, porque a maior dificuldade das mães está sendo justamente acompanhar a aula, não consegue ensinar, não quer estudar também muitas vezes. Uma das maiores dificuldades, os maiores estresses que estão tendo na pandemia é justamente os filhos em casa, e para eles já saiu esse peso, né, porque eles já estão tão acostumados com isso. E Liliane, mas assim, ó, os teus filhos fazem também hebraico? Fala um pouquinho, a gente quer também que eles cantem aqui pra gente. Então, o homeschooling tem essa grandeza, né? Que a gente pode ter um currículo, sim, pra gente seguir. Como eu disse, seguimos o Classical Conversations, que é a educação clássica, seguindo o Trivium e tal. Mas nós podemos flexibilizar de acordo com o que as crianças se interessam, né? Então, neste tempo, por exemplo, os meus filhos, meu filho de 8 anos, ele se interessou pela tabela periódica ano passado. Opa! Química. Então, a gente começou a estudar, ele memorizou toda a tabela periódica. Nossa, que incrível. Nós fizemos todo um trabalho, eles foram até a empresa da família, viram os elementos químicos. Onde estão os elementos químicos? Eles começaram a ver nos produtos, né, nas embalagens ali escrito cálcio, sódio, manganês, e eles começaram a pesquisar, e isso gerou uma pesquisa. E depois a gente foi vendo outras coisas que eles foram mostrando interesse, como por exemplo o hebraico. Né? Nossa, é muito legal, é muita informação, gente. Quando eu fui a Israel, né, aquela língua maravilhosa, né, o Velho Testamento, a gente poder entender na origem dele, poder ler, e daí eu logo comprei uma Torá, e comecei, né, e a gente começou a ouvir músicas em hebraico, de repente eles começaram a mostrar o interesse, aí eles aprenderam o alfabeto hebraico, agora a minha filha eles conseguem ler um pouco do hebraico, falar, a gente canta algumas músicas em hebraico, estamos caminhando para isso, eles estudam latim também, e inglês, né, inclusive algumas disciplinas nós ensinamos já no inglês, que encurta o caminho, né, às vezes assim, é apresentado a criança está estudando lá sobre rios e de repente vai estudar sobre como falar, sei lá, papai e mamãe em inglês. Não, a gente já une o inglês com a geografia, com a história, com as disciplinas, elas se conectam. Não vai ensinar o verbo to be, né? Que é como ensina o inglês, verbo to be. Todo mundo começa pelo verbo to be. Não. É terrível, ninguém termina, na verdade. Tem que ser assim, tem que ser incluindo, fazendo essa... Sim. Incluindo mesmo a língua, porque tá ultrapassado esse verbo to be, né? Vamos falar. Nossa. Não, os nossos filhos, nós encontramos estratégias na internet, no YouTube, para enriquecer o vocabulário, né? Então, assim, inclusive uma estratégia que eu utilizei. Falei, como que eu vou ensinar inglês? Eu sabia pouquíssimo o verbo to be, né? Quando nós começamos. Terrível. Eu fiz cartõezinhos e espalhei pela casa. Fui colocando escrito a geladeira, como se fala, o fogão, colher, e fui colocando assim. E aos poucos eles foram olhando e foram memorizando essas coisas. Então eu pedi a Deus também estratégias de como ensinar as disciplinas. Porque eu sou uma dona de casa. Eu tenho que limpar a casa, né? Tenho esposo, tenho que Mas a criatividade aflora, né? E quanto mais criativo você é, gente, mais ela vai aflorar. Sim. A pessoa que não... Eu sempre falo, entra em movimento que as coisas acontecem. Quando você decide fazer, a coisa vai. E não reclama. As pessoas hoje acham tudo difícil. Dá um jeito. Só quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Né? Só é bom em dar desculpa. Ah, mas não dá pra fazer. Dá sim. Se você tiver boa vontade, dá. Então, né?
Não é isso? Com Se certeza. você quer, você faz. Então, para muita gente que está escutando, que está em casa sem fazer nada, gente, às vezes isso tira você até de uma depressão. Porque você vai ter que se empenhar para ajudar teus filhos, e são teus filhos. Se você não quer ver os teus filhos bem, não tem uma motivação maior, acho, né, Liliane? Não existe, né? E é um trabalho para gerações, né? Exato. É um É trabalho lindo. para gerações, isso é bíblico, né? Ensinar os nossos filhos, eles vão contar daquilo que eles aprenderam. Nós estamos produzindo boas memórias nos nossos filhos. Quando nós cozinhamos com eles, eles vão lembrar, eles vão levar isso para frente. Não tem como fugir. Né, os versículos que a gente memoriza também através das músicas, tudo isso daí é pensando no futuro. Hoje nós pensamos muito no presente. Então tá, vamos fazer tal coisa, vamos fazer de qualquer jeito. Não, nós vamos ter que dar conta da criação dos nossos filhos a Deus. Né? Nós temos que pensar, olha como está o mundo, como que está a maldade, gente, que programa mesmo para tirar o foco que é Deus, a excelência dele, criar os filhos. Então assim, o que nós estamos fazendo? Não dá para ficar parado, né? É urgente, não tem como esperar, né? Os nossos filhos estão crescendo. E o tempo vai passando muito rápido. Sim. Vamos colocar as crianças então um pouco para mostrar pra gente? Vamos. Vem aqui. Lindos. Essa é a Melissa. Olá. E o Enzo. O Enzo tem 8 anos. Vem um de cada lado aqui, Melissa. Um de cada lado. Isso. Esses são os nossos filhos. O meu esposo Márcio está aqui com a gente também. Meu pai, pastor Ismael, está ali com a gente também. Então eu vou mostrar um pouco. Teve uma certa ocasião, quando eu comecei o homeschooling, eu estava lavando a louça e eu falei assim: Deus, como é que eu vou ensinar a tabuada pro Enzo? Pros meus filhos, Senhor. E agora ficar sentar e ficar ali, né, não sei o que, 2 vezes 1, 2 vezes 3. E esse é o segredo, né? A gente buscar em Deus as estratégias para ensinar. Aí, de repente, me veio uma melodia na cabeça. E começou assim: 7 vezes 1 é 7. Vamos cantar um pouquinho? Pode vir aqui. 7 vezes 1 é 7. 7 vezes 2 é 14. 7 vezes 3, 21. E 7 vezes 4, 28. Mas aí por diante a música da tabuada do 7. E aí eu fui ensinando todas as demais tabuadas. Também, aí a gente começou a buscar em Deus como que a gente podia aprender o alfabeto hebraico. Né? Então vamos lá. O alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zayin, Rei, Tet, Yud, Kaf, Lam, Mem, Nun, Samem, Ain, Bet, Sadi, Kof, Resh, Shin, Tav, alfabeto hebraico. Nós fizemos paródias com melodias que as crianças já conheciam para eles aprenderem, né? Vamos ver os números em feminino, no hebraico, pode ser? Até o 10? Até o 10. Pode começar. Efizahatinai, Shalosh Arba Hamesh, Sheshi Sheva Shimonei, Teisha Ezer. De novo. Efizahatinai, Shalosh Arba Hamesh, Sheshi Sheva Shimonei, Teisha Ezer. Aí, como tem no currículo, né, Classical, também as disciplinas são ensinadas através de músicas, tem a música do latim. Bubis, bici, bimus, bitis, bunti. Bubis, bici, bimus, bitis, bunti. Primeira conjugação,
Tudo no indicativo. Essas são as terminações no latim. Depois eles vão aprimorar e vão entender. Vamos ver o que mais. Quando nós estávamos aprendendo sobre a Guerra dos 100 Anos, é uma música muito fofa que a gente ama, né? Então nós fizemos o quê? Eu uso de estratégias mostrando um filme, um documentário, a gente pode visitar um museu que fale a respeito daquilo ali, conversar com pessoas. E também temos a música que fala sobre a Guerra dos 100 Anos. Durante a Guerra dos 100 Anos, Joana d'Arc e o rei Carlos VII conduziram a França à vitória sobre os ingleses no cerco de Orleans. Ao fim da década de 1340, pulgas de ratos espalharam a praga que matou cerca de 1/3 dos europeus, conhecida como peste negra. E dentro da educação clássica, nós também estudamos toda a história do mundo, os principais fatos durante um ano. E eles memorizam toda a história do mundo em um ano cantando. Então é desde lá da criação, né, com foco na Bíblia, nós vamos para a Bíblia, vamos estudar. E a gente vai estudar durante todo este ano até agora, chegando, né, no atual presidente, no Bolsonaro. Inclusive, durante esse ano, eles vão memorizar o nome de todos os presidentes do Brasil cantando. Então, vamos cantar um pouco sobre a linha do tempo? Esta é a linha do tempo, esta é a linha do tempo, era dos antigos impérios, como tudo começou. A criação e a queda, o dilúvio e a torre de Babel, Mesopotâmia e Suméria, egípcios. A civilização do Vale do Rio Indo, minoicos e micênicos, as 7 maravilhas do mundo antigo, patriarcas de Israel, hititas e cananeus, cuxiácios, babilônicos, dinastia Shang na China, hinduísmo na Índia, fenícios, alfabeto, olmecas na Mesoamérica, êxodo de peregrinação israelita no deserto. Aí, vamos parar, porque a música são alguns minutos, né? Mas é um pouco das músicas. Aí tem as músicas em inglês também. Uma das músicas que eu posso apresentar, por exemplo, nós estudamos sobre as cidades europeias. Então é assim: European cities, London, Paris, Roma, Barcelona, Orleans. European cities, London, Paris, Roma, Barcelona, Orleans. E é incrível que, né, as cidades europeias que nós estudamos têm a ver com o que nós estudamos sobre a peste negra, sobre a Guerra dos 100 Anos. Então, isso junta uma coisa com a outra. E a última música que eu gostaria de cantar é uma música de ciências que fala sobre os tipos de consumidores. Vamos ver aqui. Pode começar. The 3 types of consumers, herbivore, carnivore, omnivore. The 3 types of consumers, herbivore, carnivore, omnivore. Então, são os tipos de consumidores. Herbívoros, carnívoros e onívoros. É isso. Pessoal, incrível, hein? Nossa, tá de parabéns, Liliane. Tô impressionada, incrível.
Parabéns, crianças, e ao avô das crianças também, que está aqui, o Ismael, tocando violão. Sim. Muito obrigada, parabéns, gente, muito legal, isso é incrível. Isso é um estímulo gigante para as pessoas, para as famílias, para tudo. Liliane, como as pessoas podem ter contato com isso? Como te encontrar? Não sei, tem algum contato? Como poderia ser feito isso? Porque eu tenho certeza que muita gente vai se interessar. Fantástico, fantástico. Nós recentemente abrimos uma página no Instagram, né? Bethel Homeschool, né? Com TH, por causa do homeschool é a palavra em inglês, então nós colocamos também Bethel em inglês, que quer dizer Betel, que quer dizer casa de Deus, e homeschool, lar, né? É escola no lar, escolarizando. Então, Bethel Homeschool no Instagram. Nós temos um canal no YouTube onde nós colocamos essas músicas que eles aprendem, que nós fazemos, né? Essas paródias das diferentes disciplinas. Então, o canal no YouTube também, Bethel Homeschool, Bethel Homeschool. E pode me encontrar também no Facebook, né? Liliane Cordeiro Cezepanic. E algum contato que você queria deixar? Não sei, caso alguém tenha alguma dúvida, que precise de orientação, que queira entrar, começar a fazer isso. Acho que muita gente está pensando em tirar os filhos da escola nesse momento. Até porque não tem ainda uma definição se isso vai voltar, se as escolas voltam em agosto, se não voltam. Depende da pandemia, depende de como vai progredir isso. Essa semana a gente teve uma piora. Então, isso a gente não tem... infelizmente, é um futuro bem incerto, né? A gente não tem como... Os templos foram fechados novamente, então... Muitas famílias, eu mesmo conheço várias mães que estão pensando em tirar os filhos da escola esse ano. Mas não dá para os filhos perderem a escola, né, Liliane? Eles precisam realmente ter esse apoio em casa. Então, se tiver algum contato que possa tirar dúvida, além das redes sociais, né? Sim. O meu telefone, então vou compartilhar, é 984715027. 984715027. Então, pessoal, o WhatsApp dela tá aí. Eu quero que você fale, assim, uma mensagem final. O que você gostaria de dizer para essas famílias que pensam nisso? Para essas mães que, claro, gente, como vocês viram, tem que ter muita disposição, tem que estudar muito, mas em compensação você vai estar aprendendo. Eu amo estudar, então você vai estar aprendendo muito, você vai estar sempre com seus filhos, você vai estar sempre crescendo, né? Você não para de crescer, teu cérebro não para de aprender e você vai ser cada dia uma pessoa melhor. Então, uma mensagem, assim, que toque as mães, né? Especialmente os pais que podem contribuir aí. Sim, eu gostaria de deixar uma mensagem e também é importante lembrar que nós, famílias homeschoolers, nós não somos contra a escola, né? Só deixarei, né, esse lembrete aí, mas nós optamos por essa modalidade, como você disse, dá muito trabalho, sim, mas nós precisamos fazer algo por essa geração e é agora, né? Encontramos essa modalidade. Talvez não seja isso para todas as famílias, porque tem mãe que não tem tempo, não tem disponibilidade, não quer isso, amém, nós respeitamos, né? Com certeza, porque é a minoria de famílias que optam pelo homeschooling. E a minha mensagem nesse momento é como eu iniciei mesmo, né? Que deixar essa reflexão a nós mães. Há mães que criam seus filhos para a vida, outras criam para o mundo, mas há mães que criam seus filhos para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Sensacional, gente. Pense nisso, que isso toque o coração de vocês, porque realmente é um assunto. O filho é tudo que a gente tem assim de melhor, é o que toca a gente mais fundo, é o que a gente mais protege, mas às vezes tá todo mundo no celular, tá todo mundo perdendo muito tempo com bobagem, nem tem contato com os filhos, né? Nem sabe o que tá acontecendo. Tem crianças aí que passam o tempo em período integral na escola. Então, pensar nisso tudo, pensar colocar o coração nisso, essa pandemia. Claro que vem muita coisa ruim, lógico, a gente tem, infelizmente, aí muito óbito, muita coisa ruim, mas veio também um lado muito bom, um lado que eu acho que está aumentando muito a espiritualidade, as pessoas estão começando a se voltar mais para si, para a família, para dentro, se olhar mais, e isso é muito importante também. Que tire o lado bom sempre de tudo, sempre foca, tudo que você passa na tua vida você tem que aprender.
tudo é para aprender alguma coisa. E eu espero que vocês consigam tirar algo de muito bom nessa história linda aí da Liliane com os filhos dela, o avô, o pai das crianças, está todo mundo aqui, muito legal. Eu fiquei muito feliz, Liliane, muito obrigada pela tua participação, foi maravilhoso. Está convidada para voltar sempre, né? Muito obrigada mesmo. Pessoal, ficamos aqui então. Sábado que vem estamos de volta às 10 horas da manhã no YouTube e na Rádio 91 FM. Fiquem com Deus, aproveite a família e esse final de semana lindo, abençoado. Tchau.